Incêndios florestais no Pantanal já bateram recorde histórico. Desde 1999 não eram registradas tantas queimadas no estado do Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso. O incêndio no Pantanal tem obrigado a retirada de índios da região e já matou milhares de animais, entre eles um dos símbolos do bioma, a onça-pintada. No Pantanal, os incêndios já destruíram mais de 2,5 milhões de hectares de terreno e estão a provocar um autêntico desastre ambiental. O governo brasileiro já decretou estado de emergência. Os animais sofrem as consequências dos incêndios no Pantanal. Carcaças são vistas ao longo da rodovia transpantaneira que corta o Pantanal mato-grossense. Na maior área úmida continental do planeta, lavra um gigantesco incêndio desde meados de julho que continua a espalhar a sombra da morte entre os ecossistemas locais. Olha o estado da ponte. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectaram mais de 12.500 focos de incêndio desde janeiro, mais do que os de 2018 e 2019 juntos. O número atual já ultrapassou o recorde registrado em 2005, mais de 3 meses antes do fim do ano. De acordo com os dados do documento, mesmo a 3 meses do fim de 2020, esse já é o ano com maior índice de queimadas para o bioma em apenas 365 dias. O INPE também informou que, considerando todas as florestas e biomas brasileiros, o aumento nos focos de calor na comparação com 2019 está em alta de 10%. Os animais que ainda resistem vagueiam pelas zonas de mato consumidas pelas chamas com fome e sede. A região abriga mais de 1.000 espécies de animais vertebrados, incluindo 36 ameaçados de extinção e pássaros raros. Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelam que desde o início de agosto ardeu mais de 1 milhão de hectares. Doze pessoas morreram e cerca de 4.000 casas foram destruídas durante os incêndios florestais que se espalham pela Califórnia, nos Estados Unidos. São mais de 28 focos de incêndios em todo o estado. As equipes de bombeiros enfrentam dificuldades para conter as chamas. Segundo as autoridades, 64.000 pessoas podem ser obrigadas a abandonar as casas se o fogo não for controlado. Desde 15 de agosto, mais de 900 focos de incêndio atingiram o estado americano da Califórnia. Os incêndios florestais que atingem a costa oeste dos Estados Unidos continuam deixando milhares de pessoas em alerta. O número de mortos subiu para pelo menos 33 pessoas. São mais de 100 focos de incêndio na região. A situação é pior em Washington, Oregon e Califórnia, onde o fogo já consumiu uma área correspondente ao tamanho de Sergipe. Centenas de milhares de americanos precisam deixar suas casas por causa do risco de destruição. Em meio a um ano já repleto de eventos alarmantes, moradores da cidade de São Francisco e de outras partes da Califórnia acordaram nesta quarta-feira com um céu laranja que lembrou cenas de filmes apocalípticos. O céu era tão escuro que parecia ser noite e em algumas áreas cinzas caíam como a neve. A origem desse cenário foram os grandes incêndios florestais que encheram o ar da região de fumaça e poeira. Fotos da cena assustadora, em especial de um horizonte de São Francisco que parecia ter saído de uma história de ficção científica distópica, rapidamente se espalharam nas redes sociais. Conforme a fumaça se torna mais densa em algumas áreas, ela bloqueia a luz do sol e escurece o céu, explicaram as autoridades. O céu escuro com o sol bloqueado reduziu as temperaturas naquele que tem sido historicamente o ano mais quente em São Francisco. Incêndios florestais descritos como inéditos, alimentados por ventos fortes e temperaturas escaldantes, varreram uma ampla faixa dos estados da Califórnia, Oregon e Washington na quarta-feira.
Enquanto a costa oeste dos Estados Unidos enfrenta um dos piores incêndios florestais da história, na costa sul, os americanos se preparam para os efeitos de 5 fenômenos meteorológicos que podem causar transtornos e destruição. O Barão já falava que era uma situação que já não acontecia há algumas décadas, e um deles é o furacão Sally. Uma pessoa morreu e outra continua desaparecida depois da passagem do furacão Sally na zona costeira do sul dos Estados Unidos. Mais um desastre natural está provocando grandes estragos nos Estados Unidos. A costa oeste ainda sofre com as queimadas. E agora o furacão Sally ganhou força no sul do país e tocou o solo hoje cedo na cidade de Gulf Shores, no Alabama. Com ventos de 168 km por hora, o Sally foi classificado com a categoria 2, numa escala que vai até 5. Esse furacão é gigantesco, ele deve pegar 4 estados americanos, pelo menos, com mais força, mais intensidade. Nas últimas horas, a informação do Centro Meteorológico, que controla e monitora todos os furacões, é que ele diminuiu para a categoria 1. Ainda assim, a preocupação continua sendo muito grande durante todo o dia, com fortes tempestades, com alagamentos, com inundações. O furacão Sally é a 18ª tempestade do ano. Segundo os meteorologistas, este é um ano recorde de furacões. Nunca houve tantas tempestades em tão pouco tempo. No Japão, 4 pessoas desapareceram e mais de 30 ficaram feridas na passagem do tufão Haishen. Agora de manhã, ele chegou à Coreia do Sul. Mais de 8 milhões de pessoas já tiveram que sair de casa. O Haishen passou para o Japão com força equivalente a de um furacão de categoria 2. O tufão Haishen, classificado como grande e extremamente forte, atingiu neste domingo o sul do Japão. As autoridades emitiram ordens para que as pessoas deixassem suas casas. No total, 3 milhões de habitantes, principalmente em Kyushu, uma das principais ilhas do Japão. Agora de manhã, quase 500 mil de residências ainda estavam sem luz. Escolas, fábricas e o comércio fecharam. Mais de 300 voos foram cancelados e os trens foram suspensos. Em vez de se instalar em escolas e centros destinados a esses casos, alguns moradores preferiram se refugiar em hotéis locais para tentar reduzir os riscos de contágio do coronavírus, segundo a mídia local. Agora de manhã, ele chegou à Coreia do Sul. Mais de 8 milhões de pessoas já tiveram que sair de casa. O Haishen passou pelo Japão com força equivalente a de um furacão de categoria 2. Danificou construções, provocou apagões. Agora de manhã, quase 500 mil de residências ainda estavam sem luz. Escolas, fábricas e o comércio fecharam. Mais de 300 voos foram cancelados e os trens foram suspensos. O Japão segue em alerta máximo para deslizamentos. Esse é o 10º. The landslide occurred near one of the largest coal deposits in Kyrgyzstan. The landslide literally demolished the mountain. E o dia virou noite na capital turca, engolida por uma rara tempestade de areia nesse fim de semana. Moradores de Ankara flagraram, olha aí, a coluna de areia se aproximando. Alguns dizem que parecia o apocalipse. Isso aconteceu por volta de 3 da tarde, mas para quem estava dentro da tempestade parecia noite. Teve muita ventania e raios que chegaram a provocar incêndios. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, atingidas por objetos levados pelo vento.
estos momentos, el río El Limón está desbordado, se salió de su cauce. Aquí está, han pasado carros, ya han pasado personas y tenemos el río sumamente desbordado. Exatamente, agora são 11 horas, a situação difícil que está aqui na fazenda aqui, criações morrendo de sede e fome, gente. Está aqui, ó, uma cena triste de ver, entendeu? Aí, ó, aonde olha, veja gado morto, tá vendo? Gado morto, queimado. Olha o fogo aqui na água emendada, ó. Ó. Não é coisa bonita de se ver não, viu, gente?